o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Carlos Magno. Presente. Vereador Antônio Severino, presente. Vereador Benito Laporte. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra. Presente. Vereador João Paulo. Justificado. Vereador José Boaventura Celestino. Vereador José Ricardo Sírio. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Pedro Loureiro. Presente. Vereador Sandro José. Justificado. Vereador Tassiano Del Franco. Vereador Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a 70ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafaiete, sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 69ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura, realizada dia 5 de novembro de 2015, nessa cidade de Conselho Lafaiete, sob a presidência do vereador João Paulo Fernandes Rezende, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 3 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Convite do Lions Clube. Correspondência do coordenador do movimento Pró Ferrovia, território das vertentes. Correspondência da Asticol. Ofício do Executivo encaminhando as leis 5.764, 5.767, 5.768 e a lei complementar número 83. Indicações número 383, 384 e 390 de 2015. Requerimento número 202 de 2015. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Benito Laporte, Fernando Bandeira, Gildo Dutra, Antônio Severino, Pedro Américo, Carlos Magno, João Paulo, Tassiano Franco, Zezé do Salão, Pedro Loureiro e Sandro José. Ordem do dia. Retirada a moção 37 de 2015. Aprovadas as moções 38 e 39 de 2015. Aprovados os requerimentos 194, 196, 200 e 201. Aprovado o requerimento número 197, tendo sido nomeada a comissão composta pelos vereadores José Ricardo, Pedro Américo de Almeida, Pedro Loureiro, Benito Laporte e Divino Pereira, para apurar a denúncia, da qual se refere o requerimento. Concedido vistas ao vereador Antônio Severino, ao projeto de resolução número 17 de 2013, concedido vistas ao vereador José Boaventura, ao projeto de lei complementar 8E 2015. Concedido destaque para emendas ao projeto de lei número 70E 2015, ao vereador Carlos Magno. Aprovada em primeira discussão e votação o projeto de lei 70E 2015, com sua subemenda número 1 e a emenda 1. Aprovada em segunda discussão e votação o projeto de lei número 72E 2015. Nada mais havendo a tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 10, às 19h30. Para constar, foi lavada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Uma vez discutir, aprovada a ata, segue a assinatura.
Passaremos ao expediente. Gabinete do vereador Santos José. Venho por meio desse justificar minha ausência na sessão ordinária realizada dia 10 de novembro, tendo em vista que irei representar a casa na Assembleia Festiva do Lions Clube. Vereador Santos José. O prefeito Ivar de Almeida Cerqueira Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico, Alessandro Dalla Vedova, convidam para a solenidade de conclusão da revitalização e regularização do camelódromo, dia 13 de novembro, sexta-feira, às 17 horas, na Praça Getúlio Vargas. Regularização do camelódromo, eu tenho que ir. Ofício do Corpo de Bombeiros, em resposta ao requerimento 168 do vereador Sandro José. Excelentíssimo senhor, informa a Vossa Excelência que a Companhia Bombeiro Militar de Conselheiro Lafaiete possui 2 analistas e 2 duplas de vistoriadores, além do apoio da 2ª Companhia de Barbacena, no setor de análise de projetos. Referente ao questionamento do prazo da primeira análise, do processo de segurança contra incêndio e pânico, está ocorrendo com 120 dias corridos, e a vistoria no prazo de 7 a 8 dias úteis. No entanto, com a regularização das edificações, tal situação tende a normalizar. Primeiro tenente comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar, Ronaldo Rosa Lima. Ofício do Executivo Municipal encaminhando resposta ao requerimento 189/2015 do vereador João Paulo Fernandes. Requerimento. Senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores infracinados na forma regimental, ouvida a casa, requer que seja nomeada uma comissão especial para apurar denúncia apresentada nessa Casa Legislativa acerca de diversas irregularidades que estão ocorrendo na Escola Municipal Jadir Pinto de Azevedo, envolvendo supostos acontecimentos de abuso de poder, preconceito, negligência, assédio moral, favorecimento, dentre outros. Vereador Antônio Severino de Rezende Lobo, vereador Carlos Magno Rodrigues, vereador José Ricardo Círio, vereador Pedro Américo de Almeida. Ofício 85/2015. Autoriza o município de Conselheiro Lafaiete a contratar com o BDMG operações de crédito com outorga de garantias e da outras providências. Ofício Projeto de Lei 84/2015. Autoriza o município de Conselheiro Lafaiete a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantias. Projeto de lei do Executivo, veto integral. Total, integral, total. Aqui está integral. Eu só estou esperando eles parar de conversar. Bate aí. Projeto de lei do Executivo, veto total ao projeto de lei 75/2015, que altera o artigo 1º da Lei 3.724, de 29 de junho de 95, que dá denominação à Rua 3 do bairro Tietê e Rua 110 do bairro Modamina,
de Rua Sebastião de Paula. Comunicado 122/2015. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo, Tarciano Franco e Fernando Bandeira, que a emenda 70E já se encontra à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 2 dias, conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 113 do Regimento Interno. Comunicado número 120/2015. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo de Almeida, Tarciano Del Franco e Fernando Bandeira, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 15 dias, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número 14/2015 do Executivo. Projeto de Lei 80/2015, de autoria dos vereadores Antônio Severino e Pedro Américo de Almeida. Passaremos a palavra franca. Eu já escrevi. Com a palavra, o vereador Benito Nicolau Laporte. O senhor tem 3 minutos. Quatro minutos. Isso mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostei dessa colocação do senhor presidente, por presente, porque o senhor foi igual o árbitro domingo passado do Atlético Figueirense. Quando ele viu que ele estava errado, ele consertou o erro e voltou atrás, e realmente não foi mão do Beck do Atlético, e ele voltou o cartão vermelho. E o senhor agora também fez uma atitude correta, né? Eu já perdi o meu minuto. O que eu queria dizer essa noite aqui, inclusive nós temos aqui a imprensa que está aqui nos ouvindo e está também aí nos gravando, é a respeito desse país nosso. Infelizmente eu estou ficando desmotivado. O brasileiro é aquele sujeito que gosta de fila, né? Hoje mesmo eu vi aqui esse trânsito aqui na praça, eu não sei se é Tiradentes aqui, não sei, o Mário Rodrigues Pereira. O trânsito estava praticamente empacotado, porque o posto aqui de gasolina era o único lugar daqui cidade que tinha gasolina. Aí você vê como que é, falta às vezes da polícia militar, que fica aí multando todo mundo aí durante o dia e tal, ali na praça, que o Bandeira sempre está presenciando, né, Bandeira? Guinchando o carro. E a gente vê aquele trânsito todo empacotado, eu acho até muito bom, porque aí o cara está vendendo gasolina. Mas o brasileiro tem mania de fila só. Ele entra na fila sem saber por quê, e depois vai perguntar por que ele está na fila. É isso que eu já ouvi falando. O que você está fazendo aqui na fila? Né? E aí vai para o supermercado, lá tem 10 pacotes de arroz, ele compra os 10 pacotes com medo de o arroz acabar. Então o país nosso realmente está ficando numa situação crítica. Eu estou assim, desmotivando
E eu estou com pena dessa juventude que está aí, essa criançada, essas crianças que estão crescendo. O que vai acontecer desse país nosso, né? Um país que era um dos maiores produtores, ainda acho que é um dos maiores produtores de petróleo. Está essa greve de caminhoneiros, até que eles estão sendo bem pacíficos, né? Porque eles estão deixando passar os carros pequenos, os ônibus e as cargas perecíveis e as ambulâncias. Já está sendo uma greve bem pacífica, né? Eu até sou favorável a que eles façam essas reivindicações, mas o sujeito falou na televisão, não chegou para nós aqui nada, eles não fizeram nenhum planejamento, não fizeram nenhuma reivindicação diretamente para poder a gente ter noção do que está acontecendo. Eu sei, porque o que eles estão falando, que é o preço do óleo diesel, né? E também os acordos anteriores que não foram cumpridos, a respeito de pedágio, não sei, de cargas e tal. Mas, infelizmente, eu estou ficando assim desmotivado, porque eu estou vendo tanta coisa acontecer, tanta situação e tal, e a gente vê aí que nós temos ainda muita pobreza, muita falta de saúde, muita falta de educação, tá crítico mesmo a nossa situação, a saúde realmente cada dia pior. Eu já falei outro dia aqui a respeito do Ipseng, terceira vítima que morre aqui em Lafayette em função do Ipseng não ter um transporte de ambulância daqui para outras cidades. Não tem. Então aí o sujeito fica aí à mercê, não tem a condição de pagar a ambulância. Por que você está falando? É porque você tem firma de ambulância? Não, a firma é até dos meus filhos, não é minha, não está no meu nome essa firma. Então eu acho o seguinte, que tem muita coisa errada, né? Domingo morreu mais uma lá na maternidade do Ipseng. Nós levamos lá, o Toninho é testemunha disso, nós levamos o Nilton juiz, meu primo Nelson, a mulher dele morreu há pouco tempo aí, nós tivemos que levar ela também do Ipseng. Então a gente vai ficando assim desmotivado e as coisas vão ficando cada vez pior. Então eu gostaria que a imprensa fizesse essa semana uma reflexão da situação real do nosso povo, do nosso Brasil, de nossa Lafayette, do nosso estado. Eu estou realmente perdendo a motivação. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Pastor Boaventura. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, distinto público nos honra com sua presença, imprensa e funcionários desta casa. Senhor presidente, ontem tivemos a grata satisfação de ter conosco nosso ex-presidente do PSDB e hoje deputado federal, e a vinda dele realmente foi muito proveitosa. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que estiveram conosco e, mesmo sendo de outros partidos, eu não vou estar citando o nome um por um, porque eu posso talvez me perder, mas aos nobres colegas que estiveram com a gente lá no partido ontem, o sincero agradecimento. Hoje nós temos a votação do projeto de lei orçamentária e quero pedir encarecidamente aos nobres colegas, de olho nas emendas que foram feitas por um vereador e mexendo num projeto que precisa de conhecimento técnico. Muitas vezes nós vamos engessar, não é, o município e as coisas já estão tão difíceis. Então, é preciso que, da parte de cada um dos nobres colegas, haja um estudo minucioso, detalhado. O que seria necessário fazer seria a gente ter aqui uma reunião com a população para estudar, para ver a opinião, não é, da própria população. E não houve
eu quero também chamar a atenção para esse pormenor, que é de suma importância. É uma pequena coisa, mas de grande relevância, que é trazer em audiência, convidar a população para isso. Porque a gente precisa também de ouvir os munícipes, e não simplesmente, apesar que é de competência do prefeito, ou melhor, do departamento do jurídico, enfim, né, do prefeito mesmo, está tendo as suas comissões para trabalhar o projeto, porque é um projeto altamente técnico, né? E não houve. Então, não tivemos aqui a presença de ninguém do governo para estar nos oferecendo maior embasamento, não tivemos audiência com a população, e simplesmente chega o projeto nessa casa e ainda são feitas emendas que eu acho que elas vão prejudicar ao detalhamento técnico que foi feito aí pelo Executivo. Então, peço atenção nisso aí. E dizer também, dar aqui os parabéns, né, mesmo numa situação dessa, aos caminhoneiros que estão sendo pacíficos. A coisa está difícil, né? Nesse momento a greve é pertinente, mas, igual fora dito aqui pelo vereador Benito Laporte, poderiam eles estar impedindo de passar qualquer carro, mas não, ainda estão tendo essa visão maravilhosa, né, de permitir e analisar quem pode passar. Então, eles merecem os nossos parabéns, sim, ainda numa situação dessa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Magno. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário, público presente, a imprensa, boa noite. Um dos assuntos que eu venho falar aqui hoje é sobre a reunião pública ontem, sobre iluminação pública. Foi uma reunião muito boa, o vereador Zezé estava presente, Pedrinho, Bandeira, onde foi debatido vários assuntos e várias dúvidas, né, que a gente tinha em relação ao CASIP, né, a qualquer a empresa que está prestando serviço aí, que hoje a maioria da população não tem como reclamar dessa empresa, que ela está prestando em cima do prometido, ela está cumprindo as trocas de lâmpada, tudo. Então, isso para mim foi até uma surpresa. No início começou tão ruim a prestação de serviço e ela melhorou de uma hora para outra, melhorou da água para o vinho. Hoje não temos reclamação e, em média, uma lâmpada hoje, em média, 40, após uma reclamação no call center do 0800 deles, no máximo em 40 horas, essa lâmpada está sendo trocada, não passa de 40 horas. É o tempo médio. Deixou um relatório aí para a gente, aí depois a gente pode passar para todos os vereadores aí. Eu fiquei até surpreso com o relatório que eu li hoje, fiquei até surpreso a eficiência dessa empresa da Qualquer. Agora, em relação ao CASIP, foi levantado que tem várias cidades devendo o CASIP, Lafayette está em dia com o CASIP, mas tem cidades aí devendo, e eles estão se mantendo porque eles sempre estão pagando um mês atrasado a Qualquer, mas está em dia. Mas se fosse hoje a empresa chegar e falar, queremos receber em dia, ou foi passado aqui pela contadora e pelo o advogado responsável, o CASIP não tem como arcar com essa pagando em dia. Só quando os municípios colocar as contas em dia, que eles vão poder também andar em dia, pagar mês a mês a prestação, o serviço da Qualquer. Questionamos sobre, o vereador Sandro questionou sobre as melhorias nas redes, porque não foram feitas. O ano passado nós votamos aqui uma aumenta do custeio de iluminação pública, aumento da taxa, e esse aumento seria para novas melhorias nas redes, extensão de redes, mais luminária. Infelizmente, até hoje não foi colocado nada. O José Sérgio está representando o prefeito, ficou de estar recebendo um relatório nosso e ver o que é prioridade e o que não é para poder atender a partir de agora. Um outro assunto é sobre a presidência da Câmara. O nosso líder aqui do Partido Trabalhador esteve aqui e me deu autorização para lançar meu nome. Então, na última reunião aqui, eu lancei o nome, estou confirmando, vou concorrer à presidência da Câmara, né? Conto com o apoio dos senhores para ser o presidente dessa Câmara aqui.
né? E se Deus quiser, se vindo ser eleito, serei um presidente democrático, onde essa casa aqui, as decisões serão sempre tomadas em conjunto com os senhores. Tem hora que a gente vai ter que tomar alguma decisão, mas na maioria será em conjunto com os senhores, a gente procurar melhorar a imagem da Câmara, né? E, né, para a gente contar com o apoio do senhor para fazer um bom trabalho. E não vou retirar meu nome, porque eu já tive pessoas de fora me procurando para retirar o nome, entendeu? Para lançar o nome lá do blocão, entendeu? Não vou tirar, entendeu? Não vou tirar meu nome. O Partido dos Trabalhadores já me deu a autorização para mim colocar meu nome. Vou colocar o nome, já coloquei, e vou disputar a presidência, entendeu? Na minhas contas aqui, contando com o apoio dos vereadores aqui, talvez vou ter os 13 votos, né? Unânime, né? Quem sabe, né? Aí conto com o apoio dos senhores e reafirmo meu compromisso aqui de ser um bom presidente e não retirarei meu nome. Obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Carlos, Dr. Pedro Loureiro. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Primeiramente, falo aqui da greve dos caminhoneiros, que está sendo uma greve, eu acho, muito viável, né, para o país, que eles estão com seu direito de manifestar e também deixando as pessoas se locomoverem. Então, isso é muito importante, que não está atrapalhando as pessoas, né, e está mostrando que o Brasil realmente está numa dificuldade, assim, uma situação muito difícil. Outra situação que eu sempre tenho alertado, principalmente com relação ao governo estadual, é a lei estadual que aprovou a utilização dos depósitos judiciais, gente. Os depósitos judiciais é dinheiro das pessoas, não é dinheiro do Estado, não é dinheiro, é das pessoas, são dos litigantes do processo. Esse dinheiro são das pessoas. Então, o que está acontecendo? O ministro agora, o Teori Savasky, do Supremo Tribunal Federal, ele proibiu a utilização de 2 bilhões e 800 milhões. Eu tenho falado isso muito. Porque esse dinheiro, depois que o governo utilizar e não vai ter mais para que as pessoas possam depois usufruir dele com o final do processo, aí vai uma situação muito difícil. A outra lei também é uma lei federal que autoriza o fundo do FGTS, que é um fundo dos trabalhadores, ser utilizados. E esse dinheiro é dos trabalhadores, gente. E o governo federal vai estar utilizando ele para fazer Minha Casa e Minha Vida. 8 bilhões de reais. Isso são leis que estão permitindo tirar o dinheiro do povo, das pessoas, dos trabalhadores, e com isso é a mesma coisa que aconteceu com o Collor, que quando ele tirou o dinheiro da poupança das pessoas, o dinheiro que era das pessoas. Então não é dinheiro do Estado, não é dinheiro da União. Então nós temos que realmente preocupar com isso, porque amanhã esse dinheiro vai fazer falta para essas pessoas. Então, são 2 assuntos que eu sempre tenho, quando tenho oportunidade de falar neles, eu estou falando. Porque é isso, hoje, mesmo que seja uma decisão provisória, esse ministro, ele já falou que é ilegal o uso desse dinheiro pelo Estado. E tem mais, gente, tem muitas prefeituras também que estão seguindo o mesmo caminho, inclusive de nossas regiões aqui próximo de nós, que é o dos precatórios e outros dinheiro que eles falam que é dos precatórios, mas na realidade é dinheiro dos depósitos judiciais. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Zezé do Salão. Boa noite a todos. Vereador Carlos Magros, com certeza será um bom presidente quando você está presidindo, você preside muito bem. Conforme qualquer um é um modo de dizer, tá, gente? O vereador que assumir também, né, fará. O meu voto, você sabe que já está comprometido.
Vou até dizer aqui, né, que é o Pedro Loureiro, né? Aí na segunda opção, meu companheiro Sandro, e com certeza votaria em você. Desculpa, Tassiano, me desculpa. Tassiano Franco. E claro que aí se demais, você, depois companheiro Gildo e assim por diante, se parecer outros. Né? Porque é a forma que foi me pedido. Não, porque às vezes alguém vai desistindo, né? Não sei. Mas foi a forma que me pediram, então é a forma que eu vou conduzir o meu voto. Mas eu apoio também os caminhoneiros, porque se as pessoas não sabem, é bom que as pessoas de casa fiquem sabendo que tudo que você tem, tudo que você olhar dentro da sua casa, que você imaginar que você está vestindo agora, vem do caminhoneiro. Tudo que você sonhar. Até o avião que passa por cima de nós veio do caminhoneiro, né? Porque ali tem minério de ferro e assim por diante, correto? Tudo que você imaginar. Então, eu apoio aí a greve dos caminhoneiros, porque as reivindicações deles têm que, quem sabe, funciona, espero que funcione. Então, não esqueça isso, vocês de casa, que às vezes fazer alguma crítica, não esquecer que tudo, não tem nada que não passa em cima de uma carroceria. Eu já tive caminhão, por isso que eu posso falar. É um sofrimento violento. E também não posso deixar de comentar aqui, só para ficar gravado nessa casa, que eu sempre vim aqui a essa tribuna dizer que o prefeito Ivar sempre foi contra a construção do hospital regional, que até então a aprovação era pronto-socorro, né? Ele sempre foi contra. Teve uma devolução de 3 milhões, e aproximadamente 3 milhões e 600 mil que poderia dar continuidade. Hoje, todo mundo sabe disso, se acompanhar os jornais, que ele faz política em cima, agora entregar para o governo, assim por diante, sempre tentando mostrar que quer realmente o hospital. Sempre foi contra. E, nas palavras, do jeito que ele sabe conduzir as palavras dele, não fala igual a esse ignorante Zezé do Salão, para não falar que o Zezé está perseguindo o prefeito, porque é uma forma que o prefeito está tentando escapar. O próprio companheiro dele, que foi secretário de Saúde do Estado, que é o deputado Marcos Pestana, falou ontem, na reunião do PSDB, que eu estava lá e tinha mais vereador, que o Ivar nunca foi a favor, o Ivar não era a favor, que inclusive queria ver se tinha gente fazer um rateio do dinheiro para os hospitais, que já teria acabado há muito tempo. Tá? Aquilo lá é vontade política de Lafayette. Se ele tivesse dado continuidade, né, dentro da audiência pública, eu peguei aqui desse jeito, daqui para frente eu continuo, era outra história. Mas vai tentar, não só ele, muita gente tentar ganhar política em cima desse hospital. Então, para que vocês saibam, eu já falei outras vezes e estou dizendo, para vocês verem, quem falou é o amigo dele que estudou com ele, né, Marcos Pestana, na forma dele lá, tá certo? Só para vocês verem que quando o Zezé está falando aqui, ele está falando uma coisa que ele tem conhecimento, não é para denigrir de forma nenhuma o senhor prefeito. As ambulâncias, eu acho que nós temos que olhar o que está acontecendo. Temos que olhar. Porque dizem, aí eu vou falar que dizem, né, que não está funcionando as nossas. Por quê? Né? Aí é a hora dessa casa entrar e buscar as informações. Até onde eu estou sabendo, senhor presidente, o nobre vereador Benito aí que tem dado um suporte com as ambulâncias da empresa do filho dele, né? E aí? Né? E o patrimônio público, o que está acontecendo? Então, cabe a essa casa fazer essa fiscalização. Novamente, clamo aí os vereadores, em nome do povo de Conselheiro Lafayette, que nós representamos e somos bem pagos, que a gente busca as informações, o que está acontecendo, para nós dar resposta à nossa população. Deixar esse desmando que está acontecendo com o nosso povo, que vocês sabem disso, que agora está vindo vários vereadores do salão, né? Já bateu com o pai, então tá. Só para finalizar, até o próprio presidente, né, João Paulo, né? Eu ainda ganhei um créditozinho lá no jornal Correio de Minas, eu quero agradecer, que eu estava lendo lá, né, ganhei um crédito sobre que aquilo que eu estava falando anterior, né, os vereadores hoje estão enxergando, e é verdade. Então, me desculpe aí, senhor presidente, ter extrapolado, mas eu acho que nós temos que mexer nesse regimento, que a gente precisa até de mais tempo para dar uma explicação melhor à população. Muito obrigado a todos. E obrigado pelo convite lá do PSDB. Correto, pastor? Muito obrigado. Tchau. Com a palavra, o vereador Tassiano Del Franco Martins.
senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Eu venho hoje a essa tribuna para agradecer ao deputado Glaico Franco e ao prefeito Ivar também aí, que juntos aí conseguiram adiar o leilão da Codemig e tirar as quadras que não vão mais a leilão dia 3 de dezembro, as quadras que vieram da faculdade, né? Então, elas não vão ser incluídas. E isso vai ser, de acordo com o que nós já falamos aqui, doado para o município. Outro assunto é sobre a greve. Quero parabenizar os caminhoneiros sobre a greve, que está reivindicando aí, sério. E por trás disso vem muita coisa. Que o Brasil veio as manifestações passadas por muito pouco, do meu ponto de vista, depois que veio reivindicando as coisas certas. Por causa de 25 centavos na passagem, que começou o tumulto todo, né, das reivindicações anteriores, que não era justificável, né, que tem tantas outras coisas mais importantes que os 25 centavos, coisas absurdas que acontecem nesse país. Uma das coisas é o seguinte, é na saúde, igualzinho ontem nós com o Marcos Pestana, que esteve aqui, nós estivemos reunidos, que ele falou que a nossa saúde, para se normalizar, se equiparar à saúde lá que é razoável em Portugal, teríamos de investir em torno de 5 vezes mais o que se investe hoje aqui no Brasil, que é em torno de 200 bilhões, teríamos de se investir 5 vezes mais. E o que acontece com o governo atual? Em vez de ele investir mais, ele está o quê? Reduzindo, como foi esse ano, que cortou 15%, né, do repasse, como eu já falei várias vezes aqui para a saúde. Na minha opinião, 3 coisas é o alicerce que não se pode nunca mexer, sempre para melhorar, nunca para piorar, que é a saúde, a educação e a segurança, que esses são os alicerces que seguram um país, um desenvolvimento sólido, né? Agora, outro assunto que me traz aqui é a respeito do projeto, pastor, que o senhor aqui falou aqui das emendas, da lei orçamentária que vai ser votada hoje. Eu estive analisando as emendas do novo vereador Pedro Américo, realmente altera alguma coisa, mas não vai trazer grandes transtornos, porque o prefeito tem 25% de aquilo que nós votamos de remanejamento, que ele tem possibilidade, era 30%, passou para 25%, senhor Pedro, certo? 25% que ele pode remanejar, então não vai afetar tanto. É por esse motivo que as emendas eu vou votar provavelmente vou votar até a favor do vereador Pedro Américo. Se tiver alguma discussão, que me faça o contrário, aí a gente discute, certo? E no mais, dizer o seguinte, sobre a presidência aqui da casa, né? Que começou aí, todo mundo falando que é presidente, já se comenta aí. Eu tenho certeza, que eu falei aqui na sessão anterior, que qualquer presidente que assumir essa cadeira, que o Gildo, o Pedro, o Carlos, eu sou candidato também, qualquer um dos 4, eu tenho certeza que essa casa vai estar bem servida, que eu sei que todos eles que sentarem ali vai ser um excelente administrador dessa casa aqui, poder conduzir bem as sessões. Então, eu digo o seguinte, vamos ver o que vai acontecer, muita coisa vai acontecer até lá. Eu só espero o seguinte, para finalizar aqui minha fala, que não fique nenhuma aresta em qualquer uma pessoa que vier ocupar aquela cadeira ali, que não fique nenhuma aresta entre os demais, que só tem uma vaga, e são 4 candidatos, né? Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Júlio Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa e senhores que se fazem presentes na plateia, o nosso muito boa noite. Olha, eu não ia falar de presidência da Câmara, mas eu me sinto quase que na obrigação de tecer um comentário, e o farei. Antes, eu gostaria de pedir a você que está em casa, que possa refletir. Nós estamos aí, né, agora parece que a greve
já está se encerrando praticamente, as coisas já estão normalizando. Mas será que é preciso que a gente passe grande dificuldade para a gente poder ter a consciência de economizar? Será que é necessário? Nós tivemos aí 2 dias ou 3 dias de paralisação e foi uma loucura os postos de gasolina, uma coisa louca. Será que é necessário isso? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo e o nosso dinheiro de forma equilibrada? A prova de tudo isso que a gente está acompanhando é que não estamos utilizando. Então eu gostaria de chamar você, que está aí ouvindo, a refletir. Isso que nós estamos vivendo essa semana é uma vírgula do que poderemos viver no ano passado, no ano que vem, com as dificuldades que virão. Então é necessário que você, meu amigo, minha amiga, possa já pensar nisso e começar a fazer a sua economia a partir de agora, para não acontecer o atropelo, que é importante que a gente reflita sobre isso. Acho que nós estamos num consumismo absurdo, numa quase absoluta falta de responsabilidade. Isso eu me incluo, tá, gente? Eu me incluo, que nós precisamos, então, nos policiar, no sentido dos gastos que estamos fazendo, sem a responsabilidade de se pensar no dia de amanhã. Esse é um ponto muito importante com esse episódio que estamos vivendo. Com relação à presidência da Câmara, eu reafirmo, meu caro vereador Tassiano, caro doutor Pedro Loureiro, Carlos Magno, e os demais, né, que se porventura apresentarem aí como candidatos à presidência da Casa, que nós temos que proteger sim, Tassiano. Vossa Excelência foi muito feliz aqui. Não importa quem será o presidente ou qual a mesa que será formada, nós estamos numa situação muito bonita até aqui e nós precisamos permanecer da forma que estamos. Quem assumir essa cadeira terá a responsabilidade de resgatar ainda mais a credibilidade da Câmara. Quem assumir essa cadeira terá a responsabilidade de fazer com que o processo eleitoral do ano que vem seja um processo eleitoral de paz. E aí, a promoção da harmonia é fundamental, começando por nós e se estendendo também junto ao eleitor e até os possíveis e prováveis candidatos que surgirão aí à Prefeitura Municipal. Então, reafirmo o meu posicionamento, vamos até o final, não estou importando o número de votos que teremos, eu acho que o pleito ele é muito interessante, e seja quem for chegar lá, e eu assumo o compromisso também, da mesma forma, de manter a unidade, de manter o respeito, de manter a solidariedade, de saber entender a dificuldade de um ou de outro, o posicionamento de um ou de outro, e fazer com que a casa aproxime mais, que é a principal função, da harmonia entre os poderes, e de todos os poderes, a harmonia junto à imprensa, a harmonia principalmente de todos nós aqui da casa, e valorizar e fortalecer a casa junto ao cidadão que precisa que essa casa tenha tudo isso que a gente está, né, propagando aqui, tanto eu quanto os senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Toninho, do PT. Boa noite a todos. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu já tinha falado aqui na quinta-feira, como não tinha imprensa aqui, eu já coloquei que não sou candidato nem a presidente desta casa, apoio o meu companheiro do Partido dos Trabalhadores, vereador Carlos Magno, e comungo do pensamento do vereador Tassiano e vereador Gildo, que não deve haver nenhum resquício, porque toda disputa costuma trazer sequelas. Por isso também abandonei a minha pré-candidatura a prefeito dentro do Partido dos Trabalhadores, porque Vossas Excelências que estão convivendo comigo aqui sabem como é meu jeito de ser. Primeiro que eu não gosto de perder, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ganhar, eu gosto de entrar para ganhar. E como eu não estou, talvez, convicto que eu esteja preparado ainda para ser o prefeito de Lafayette, quem sabe numa próxima oportunidade, né, em que o prefeito não precisa de ter dinheiro para fazer campanha, que seja financiamento público, em que as pessoas não olhem só para o seu umbigo, olhem para o coletivo,
né, olhe realmente para as necessidades, porque discurso é muito bonito. Vereador Ivar foi um excelente vereador que fez vários discursos aqui, hoje ele está lá. Ele não está cumprindo, por exemplo, vários compromissos que ele assumiu com a população, inclusive conosco aqui. Foi depositado 800 mil na conta da prefeitura e ele não repassou conforme acordo firmado político conosco. Tudo bem, não vou entrar, ele está lá para administrar problema. Se fosse para administrar solução, ia administrar o quê? É alguma coisa que não precisa dar trabalho. Então, o Correio da Cidade noticiou que eu sou fuminha, nunca fui fuminha, eu sempre fui uma pessoa coletiva, agora não gosto de perder. Como eu acho que eu ia perder a presidência da Câmara, porque muitos companheiros podem ter achado que eu ia usar da presidência de forma truculenta, como às vezes eu sou, mas então eu preferi ceder, né, para o Carlos Magno, que tem talvez um controle emocional melhor, é uma pessoa talvez que possa ter a capacidade de reunir mais votos do que eu. Porque, como eu disse, eu estou 30 anos na política, não é para vencer, eu estou 30 anos na política para contribuir. E eu quero lamentar aqui, vereador Gildo Dutra, o acidente drástico ocorrido nas barragens em Mariana. Aquilo é uma vergonha. Essa Samarco, essa MRS, que você trabalha, vereador Carlos Magno, é só sugar, só quer sugar do povo. Nós vivemos numa sociedade consumista, vereador Gildo Dutra, em que é só uma ameaça de uma greve que não foi planejada pelo sindicato, de uma greve que foi construída no gabinete em Brasília para desestabilizar o governo. Estou dizendo que o governo está certo, não, o caminhoneiro não pode fazer greve, não. Tem que fazer mesmo greve. Agora, é uma pauta política, não é uma pauta financeira. Então, o que aconteceu na Samarco, o que está para acontecer na represa de Congonhas e na outra de Mariana, a lama está chegando no mar, vereador Gildo Dutra. E eu quero ver se esse Ministério Público, vereador Zezé, esse Ministério Público que vem aqui cobrar migalhas da gente, Ministério Público de Minas Gerais, vai cobrar da Samarco aquilo que aconteceu ali, o prejuízo dado para cidades que foram atingidas pela lama. Eu quero ver, quero pagar para ver. Daqui a um mês está no esquecimento o que aconteceu, aquela tragédia com aquele povo. É por isso, vereador Benito Laporte, que nós realmente temos que estar com o pé atrás com a população, porque não pode deixar cair no esquecimento. Hoje eu visitei 3 escolas para buscar voto para o sindicato. Só ver a imundície que estava no chão, que os meninos jogam papel no chão assintosamente. Na escola não tem preocupação com lixo. É por isso que dá essas inundações aí. Então, fica o recado. Nós, o ser humano, é que tem que preparar, porque senão nós vamos caminhar para uma sociedade consumista que vai prevalecer a selvageria, vereador Gildo Dutra. Muito obrigado. Encerrado, palavra franca. Questão de ordem, presidente. Concedida a ordem, vereador Benito, 2 minutos. O colega citou meu nome, mas eu só quero deixar uma palavra só. Infelizmente, não sei se eu vou ofender alguém, mas... Pertinho, tá bom agora? Então é o seguinte, eu vou deixar só uma palavra para Vossa Excelência, que é um professor. O que falta no nosso país é educação. Só isso. Passaremos a ordem do dia. Presidente, eu fui citado. Concedida a ordem, o vereador Pedro Loureiro. O senhor tem 2 minutos. Como todo mundo falou na presidência, eu também não poderia deixar de falar que eu sou candidato, né? E conto com os apoios também de vocês, e estou querendo trazer a minha experiência também para a administração dessa casa, se for possível. E o que eu observo também, as palavras do Tassiano, do Gildo Dutra, foi muito válida, né? Para não trazer nenhuma desarmonia entre nós, porque o que interessa é o engrandecimento dessa casa para nós e para a sociedade gafaitense. Só isso. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia.
Projeto de lei número 71/2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem ao vereador Gil Dutra. Como é de conhecimento de todos, pediria a dispensa de leitura do projeto. Em votação, pedido verbal do vereador Gil Dutra. Senhor presidente, pela ordem, antes da votação, Concedida a ordem, vereador Toninho. eu gostaria de pedir permissão ao vereador Gildo Dutra, que se fosse possível a leitura da receita e da despesa para conhecimento das pessoas do que vai ser votado, só rapidinho. Até o básico, né, Antônio Severino? Com certeza. Pode autorizar a leitura da despesa e receita do projeto. Então, a receita total, né, sem entrar nos detalhes, está prevista para 2016 de R$ 203.586.000, 870, aliás, R$ 203.586.878. Essa é a previsão de receita. A previsão de despesa, né, é de também o mesmo valor, que é uma coisa contábil, R$ 203.586.878. Só para conhecimento aí da população do valor que vai ser previsto arrecadado e previsto para gasto. Vou colocar em votação aqui a dispensa de leitura do restante do projeto. Em votação, o vereador concorda, permanece com a questão. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 71/2015. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zezé do Salão. Senhor presidente, é só para fazer um comentário sobre esse projeto, que para que as pessoas em casa fiquem sabendo, conforme o companheiro diz ali na tribuna, que a emenda realmente não vai prejudicar. Infelizmente, porque o prefeito vai poder fazer um remanejamento desse dinheiro sem pedir autorização a essa casa, sem essa casa fiscalizar, porque quando a gente entra com requerimento, ele não responde, isso eu provo, de 50 milhões de reais. Você imagina o que é 50 milhões de reais. Aí se diz que o prefeito pode precisar de fazer um remanejamento para uma obra emergencial. Nós estamos aqui para trabalhar. É só nos convocar. Qualquer horário, 3 horas da manhã, 2 horas de madrugada, qualquer horário. Eu sei que cada um vai argumentar de alguma forma. Tá? Mas para você de casa saber, 50 milhões. Era 60 milhões. Era 60 milhões. Eu apresentei uma emenda de 10%, que seria ainda 20 milhões. Muito dinheiro ainda. Né? Aí apresentaram a emenda de 25%, que está dando aí 50 milhões de reais para o prefeito remanejar de um lugar para o outro, né? Sem a gente conseguir saber realmente como está sendo feito. Porque está vendo aí que só não enxerga quem não quer. Nada se acontece. Então, nós não conseguimos fiscalizar. Aí, o Pedro Loureiro, né, o vereador Pedro Loureiro, deu apoio, né, Pedro Loureiro. Inclusive, né, infelizmente, nós não poderíamos fazer emenda agora, porque tinha que constar lá na LDO, que o senhor ia apresentar até de 15%, que ainda ia ficar um bom dinheiro, né, que ficaria aí 30 milhões, né? 30 milhões ainda. Então, só para vocês de casa saber, vou votar no orçamento, que a gente tem que votar mesmo, mas, infelizmente, isso está acontecendo. Quem sabe, no futuro, entenda que tem que ter uma fiscalização maior no Executivo, que ele tem que pedir autorização a essa casa para fazer os remanejamentos. Que até o Tribunal de Contas já recomenda isso, todo mundo aqui sabe disso, né? Aí se tiraram os 5% para dar uma satisfação, que é 10 milhões. Né? Mas ainda esse montante, que é muito dinheiro para você que sabe de casa. Aí, senhor presidente, de acordo com a discussão, se eu sentir necessário pedir novamente a palavra, né, a gente vai pedir para a gente voltar a explicar aí às pessoas de casa. Mas aí fique sabendo, 203 milhões é um bom dinheiro se trabalhar com a máquina enxuta para acontecer mais coisas nessa em Lafayette. Agora, a gente sabemos que é previsão. Pode também não conseguir os 203 milhões, como também pode ultrapassar. Tá?
de acordo com a discussão, por isso que eu vou voltar a dizer para vocês, que isso pode acontecer também, é meio difícil de acontecer, mas pode acontecer, de uma sorte chegar a 250, 300 milhões, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, senhor presidente, só para deixar aqui bem claro aí para a população. Então, essa casa está aqui para trabalhar até na urgência e emergência. Não engessa nada o executivo. Será uma boa desculpa, se assim dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gil Dutra. Amanhã, senhor presidente, a gente está olhando aqui o orçamento, né, essa previsão, 203 milhões, que se for bem trabalhado, eu concordo plenamente com o vereador Zezé do Salão, que se bem trabalhado, e aí eu não sei se o município teria essa condição, uma vez que não houve a opção lá atrás de se pensar nisso, e eu acredito que talvez não tenha condição de modificação, uma vez que está partindo para o último ano, e aí seria até uma incoerência querer resolver a situação agora, que realmente não tem jeito. Mas 203 milhões é pouco para uma cidade cheia de problemas, mas é preciso ter criatividade. Isso a gente não tem dúvida, e eu, o Zezé do Salão, tem toda a razão com isso. E eu queria atentar, eu até conversava com o prefeito de Congonhas, Elinho, a gente morre de ciúme, né? Morre de inveja, né? Morre de inveja da prefeitura da cidade de Congonhas. Uma população 3 vezes menor que aqui, tem 3, quase que dobra, né? É o dobro da previsão orçamentária, é o dobro de uma cidade, quer dizer, se nós tivéssemos essa condição, e o que precisa ser feito, Lafayette precisa, e eu espero que a gente consiga avançar nesse sentido, é ter uma empresa que possa dar suporte ao Conselheiro Lafayette nos próximos anos, uma empresa mesmo, né, atrair investimentos, infelizmente isso não aconteceu. Mas eu queria, senhor presidente, amanhã nós vamos ter a audiência pública aqui com relação à cultura, e o orçamento da cultura, na previsão, R$1.680.000. Diminuiu. No primeiro ano para o segundo diminuiu, do segundo para o terceiro diminuiu, do terceiro para o quarto vai diminuir. E eu fico muito triste com isso, porque amanhã a gente vai discutir a cultura, e como nós poderemos vislumbrar uma cultura melhor para o Conselheiro Lafayette com um orçamento desse jeito. Não tem jeito, né? Não tem. Aí tem que ter criatividade, e haja criatividade quando não tem dinheiro, Mas eu espero, né, que se consiga algo, mesmo com um orçamento tão reduzido, se consiga algo, e se não, quiçá, perfeitamente, senhor brilhante pastor, explanação de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tocou numa parte aí que realmente nós precisamos de estar junto para dar ênfase à cultura, não é? E a gente fica assim, pensando que falta realmente visão do nosso gestor no sentido de dar apoio a essa área. Então, por isso que eu estava falando sobre audiência pública, porque seria o momento do pessoal dessa área de cultura estar aqui discutindo conosco. Muito obrigado. E nós vamos passar, né, o pastor Boaventura, passaremos isso, a realidade que nós teremos em termos financeiros para o ano que vem, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas a partir do momento que ela vê o orçamento, ela fala, opa, e agora? Quais são os gastos? O que realmente a cultura tem para poder movimentar? Então, eu fico muito triste com o valor reduzido aqui, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós precisamos aprender mais, levar mais informações, discutir mais, para que na próxima gestão, não será nessa, infelizmente não será nessa, na próxima a gente tenha talvez um equilíbrio maior e que a gente possa valorizar a cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. Pedro Loureiro. Justamente isso. O Zezé colocou uma situação aqui muito importante, porque, segundo o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado também, a gente observa que, quando o planejamento é mais correto, não tem nenhuma porcentagem para ser desviada ou passada para outra, a pessoa tem a liberdade de modificar
Agora eu vou continuar, pois não. Justamente para poder que a gente possa continuar aqui a falar sobre o problema do orçamento, que quando a diferença é muito grande, 25%, segundo o Tribunal de Contas do Estado e da União, é falta de planejamento. Quando o administrador público planeja corretamente seu orçamento, não precisa dessa porcentagem tão grande. E a gente observa também, igual o nosso novo vereador Gildo Duda falou ali sobre a cultura, que já temos projetos, anteprojetos, desde de maio, há 3 anos atrás, que até hoje não veio para essa casa, que seria uma das soluções para a cultura, que poderia vir em verba federal com essa lei, que é uma obrigação do município fazer, e não fez até hoje. E eu tive o trabalho de fazer, encaminhar para o Executivo, tentando ajudar nesse sentido aí da cultura. Então, eu achei as emendas do vereador Pedrinho, com exceção aqui da emenda, já aproveitando a oportunidade, da emenda 10, 12 e emenda 19, eu vou votar contra, pela minha análise que eu fiz aqui, entendeu? As outras eu achei que não vai alterar tanto, não. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Só a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Como o Gildo falou, que diminuiu a parte da cultura, mas a emenda do Pedro Américo, ela vem voltar esses 100 e poucos mil que ficou para trás, que está dando mais 200 mil reais, no mínimo, para a cultura, entendeu? Aqui na emenda 13, na emenda 14, na emenda número 15, isso está, na sua emenda, está de parabéns, que está favorecendo, aumentando a cultura, né? Tirando de uma parte. Agora, quanto a gente votar contrário a alguma emenda e favor a outra, vai ter de fazer, então, um remanejamento, porque não tem jeito. Se está tirando de um lugar, está passando para outro, aí não vai fechar o valor, né, no final. Porque o bom é se pudesse aumentar para todas elas. Mas para aumentar para uma, tem que tirar de outra. Então, isso que tem de botar na balança se tá certo ou se está errado. A única coisa, já que você tocou nas emendas, Pedro, a única coisa que eu achei aqui é na manutenção das praças, que tirou um pouquinho, que eu achava que nem precisava ter tirado, que o valor era pouco, né? Permite uma parte? Perfeitamente. Qual que é a emenda, por favor? A emenda que tirou... A 15? É a emenda... Onde que está aqui? Das praças. Deve ser... Atividades culturais. Está aqui. A emenda 6, já achei aqui. 6? Então, eu também concordo com o senhor, talvez a gente votar não nela. Para essa, né? Emenda número 6. 6 também. A 6, que já é 180 mil. Que eu não tinha reparado direito aqui. 180 mil, que é muito pouco, né? E tirar 30 para manutenção, porque muitas praças na nossa cidade, são muitas praças. E, infelizmente, tem muitos vândalos, né? Então, para manutenção dessas praças, eu acho que deveria manter só. Mas é questão muito pouco, né? 30 mil. Muito obrigado e boa noite. Continua a discussão. O vereador Pedrinho. Vai querer falar? Com a palavra, o vereador Pedrinho. Obrigado, presidente. Sobre as praças, o Tassiano, todo mundo assim, eu estou vendo que tem que ter divergência, que isso é normal. Mas sobre as praças, existe as empresas que adotam as praças, né? Eu, inclusive, conversei lá e a prefeitura não está tendo quase manutenção com praça, né? E que qualquer praça pode ser adotada hoje por empresa, né? Igual aquela da praça, foi a Unipac, né? Você quer a palavra? Estou adivinhando. Não. Aí é por isso que eu tirei um pouco, sabe? Porque o nosso município é muito carente de recursos. Aí a gente estudou muito, né? Eu tenho certeza, o pastor, todo mundo que questionou aí, pode votar com certeza, que eu visitei a secretaria, conversei
com o pessoal da prefeitura, sabe? Eles têm recursos que eles não mexem nele. Aí, onde é que eles não estão utilizando, que eu tirei. Inclusive a cultura. Permito? Uma parte, excelência. Permito, sim. O vereador Tassiano pediu primeiro, senhor. Pode o senhor, o nobre vereador, pastor Boaventura, falar primeiro? Pode. Eu pedi uma parte, com todo o respeito que eu tenho em Vossa Excelência, é porque está votando o projeto e ainda não as emendas. E nós estamos perdendo um tempo, não é? Só isso, mas fica à vontade, depende da presidência. O presidente que sabe, porque já estava discutindo, por isso que eu entrei no assunto. A gente mudou um pouco o foco, mas é bom para já ir esclarecendo. Pode continuar a palavra, vereador? Porque o pastor tem razão, está discutindo, ainda não está discutindo as emendas, e nós estamos discutindo. O senhor permite uma parte? Permito. É porque as emendas também, indiretamente, vão fazer parte do projeto, né? Por essa razão que nós antecipamos um pouquinho, pastor. Mas eu sei que nós vamos agora voltar para o projeto e depois fazemos. Concluindo, então, acabou, Tassiano? A emenda número... Uma emenda aqui que o Pedro, parece que o doutor Pedro citou, é a emenda número 7. A gente está tirando recurso... você falou 7 também. Não. Então, desculpa, pensei que tivesse. Porque a 7, gente, é uma emenda, eu achei de extrema importância, que nós temos que investir nas associações. Em vez de investir em Ecotrez, que Ecotrez é muito lixo. Se nós investirmos na associação, nós vamos reduzir o lixo, né? Investir em associação, está investindo em pessoas, o pessoal das Marcol, reciclagem, a gente está tirando a Ecotrez. Se a associação for bem trabalhada, vai economizar lixo para a Ecotrez, né? Aí vai gastar menos dinheiro com a Ecotrez. E outras emendas aqui, todas foram bem estudadas, e no andar da discussão a gente vai discutindo. Mas eu tenho certeza que todos vão entender bem as nossas emendas. Continua a discussão. Nós vamos discutir em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 71/2015, salvo emendas. Passaremos à votação das emendas. Passaremos à votação da emenda número 1. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Pastor Boaventura. Sua Excelência, vereador Pedro Américo, trabalhou muito, com zelo, tenho certeza, né, para que pudesse estar melhorando a condição dos munícipes, e então ele vem fazendo essas emendas. Mas, igual já fora dito aqui, o corpo técnico lá do Executivo certamente trabalhou muito, e só eles têm nas mãos, verdadeiramente, qual é a área que precisa realmente de ser usados os valores através das emendas. Então, mexer nisso aí é um pouco... E aí, vereador Tassiano, é que eu falei que o perigo de engessar. Porque, por exemplo, a emenda número 1, olha, está dizendo aqui, na emenda número 1, operação e manutenção da frota municipal. Um dos vereadores aqui, na hora da palavra franca, falou do sucateamento, né, de esse material que é novo, mas precisa de manutenção. Então, a opinião desse vereador, não deveria mexer aqui, porque nós não sabemos, já não está dando, não está tendo condições. Então, uma maneira da gente, né? Então, como é técnico isso aqui, é onde que eu discordei, mas é lógico, posso ser voto vencido, não tem problema. Obrigado. Primeira parte, só complementar na já palavra. Encerrei. Vereador, já encerrou, o senhor tem a palavra vereador Pedrinho. Obrigado. Essa parte de manutenção de frota, o ano passado eles não gastaram esse dinheiro, por isso que a gente tirou esse dinheiro disso, entendeu? Eles não estão utilizando esse dinheiro. Isso é uma previsão que tem desse orçamento, né? Não quer dizer que vai ser isso. Inclusive, eu discuti com o pessoal da prefeitura. Aonde está precisando mais de recursos da prefeitura, os vereadores quase todos falam aqui, é cultura e esporte, né?
Aí eu tirei aonde não estava utilizando e para a cultura e para o esporte. É até bom que na audiência nós vamos poder falar isso, né, Gil? Só isso. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador Zezé tinha pedido primeiro, vereador Bandeira. Não, Vossa Excelência tem a palavra. Qual a palavra, vereador Zezé do Salão? Obrigado, vereador. Eu quero falar da cultura, mas, vereador Pedro, eu não sei a forma que você analisou, então eu acredito que você olhou sim. Eu até fiz o comentário das ambulâncias ali, né? Mas, não, eu estou entendendo que é a manutenção da frota, mas é quem administra, não é verdade? Uma coisa que eu vou deixar novamente, eu sei que o povo de casa deve imaginar assim, mas o vereador que só critica. Mas é muito fácil, é só fazer análise em cima das minhas críticas. Por exemplo, acontece um evento aqui na Praça Tiradentes, né? Para vocês verem que eu apoio a cultura, que o Dia das Violas de Queluz, né, foi apresentado por mim, né? O vereador, na época, estava com a gente aqui, o Aloísio, convidei que ele assinasse comigo. O Dia do Seresteiro também é um projeto de nossa autoria, quer dizer, que nós apoiamos a cultura. A praça, como é que chama aqui, a feira, né? O primeiro projeto, você lembra, que eu também entrei, colocando a primeira, se eu não me engano, a primeira semana do mês, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é também de minha autoria. Só para entender. Aí, o que eu quero dizer? Vocês já notaram a estrutura que costumam fazer para um evento pequeno? A estrutura que coloca é para evento como se fosse receber aí 10 mil pessoas, ou mais a estrutura que coloca. Eu tenho certeza que com a estrutura um pouco mais simples, menor, ficaria mais barato. Aí é onde que eu falo da fiscalização dessa casa. Buscar informação, quanto que ficou o pagamento daquela estrutura, quanto custou, né? Aquela montoeira de caixa de som, eu entendo muito pouco, eu acredito que o Gildo entende muito mais. Eu até não vou fazer crítica, que tem algumas ali só de enfeite desligada, que eu não sei, porque, na minha opinião, se ligar todas, isso aqui é tiquinho de gente, ele fica até doido, né? Que a gente sabe que não é volume, que é qualidade, o som bem passado, né? Mas você vê que costuma passar aquele grave, né? Que dá cada soco, quase arranca a cabeça da gente, né? E aí aquela estrutura grandiosa para receber 300, 400 pessoas, eu falo, porque eu já fui nesses eventos. Excelência, me dá uma parte, só uma pergunta. Eu dou sim. Quando você está dizendo frota, não é apenas máquina, veículos, não? Não, eu pulei agora já terminei. A da frota, eu já... Ô Zezé, porque nós estamos discutindo a 1. Você vai pedir questão de ordem, vereador? Vai votar uma a uma? É porque vai pedir questão de ordem aqui. Vai votar uma a uma? Não. Vou pedir a questão de ordem aqui, vereador Zezé, para que se possa votar em bloco, separadamente, apenas a emenda 6, 10, 12 e 19, que sejam votadas separadas, porque estão tendo questionamento. 10, 12, Questão 19. de ordem, senhor presidente. 19. Concedida a questão de ordem, o vereador Tassiano Franco. Eu vou explicar, só para ser rápido, bem óbvio, que todas as emendas, elas têm de ser votadas, todas elas em bloco, ou sim ou não. O porquê, eu vou explicar o porquê. Ou senão nós temos de pedir vistas das emendas e a gente sentar, porque não tem... Mas deixa eu só acabar, né? Depois você comenta. Eu vou explicar o porquê. Porque a emenda de 1 a 9, elas estão reduzindo. As demais estão aumentando. Então, por quê? Para ficar o mesmo valor, não adianta a gente... O ideal era ampliar todas, mas o dinheiro é um só. Então, se nós tirarmos de uma, ali, por exemplo, votarmos que vai ter de permanecer como estava antes, lá na frente vai dar problema. Então, tem de ser no questão de bom senso. Ou vota todas as 19 hoje, ou pede vista das emendas, ou adiamento. Não pode pedir nem vista nem adiamento. Então, teremos que votar o projeto tem que hoje. Votar todas as 19, ou sim ou não, porque senão, como que a gente vai tirar de uma, colocar para outra aqui? Vai virar um balaio de gato danado. Pega a ordem, senhor presidente.
Questões de ordem concedida ao vereador Pedro Loureiro. Desculpa te interromper, mas eu acho que poderia entrar talvez na reserva de contingência se tivesse alguma divergência, não? Não? É 336 mil. Presidente. O vereador está falando. Tem questões de ordem aqui. Você está querendo a palavra, vereador? Posso? Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Eu entendi a colocação do vereador Tassiano, ele tem razão, é isso mesmo, entendeu? Porque aqui é um quebra-cabeça, né? Tem que ver por causa de um centavo aqui, tem que ver o tanto que tirou de um, que isso aqui não é fácil fazer, não. Né? O vereador Tassiano tem razão. Se for preciso, gente, reúne um pouquinho ali para votar isso de uma vez, passa 5 minutos. O Tassiano colocou muito bem. Com a palavra, vereador Tassiano Franco. Nobre presidente, eu sugeria, então, porque poucas que querem mudar, talvez se a gente tivesse 5 minutos ali na sala, 5 minutos, já que não pode adiar, não pode nada, 5 minutos para não ficar... A gente vira assim, ó, quais que querem que tira e quais que querem que aumenta. Aí dá para fazer rápido. Né? Vamos pegar esses 5 minutos lá dentro. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Boaventura. Senhor presidente, por isso que eu disse que nós não deveríamos mexer. Com toda razão, o momento, nós deveríamos ter audiência pública primeiro, estudar isso para chegar aqui e nós vamos mexer numa condição técnica. Com todo respeito que tem Vossa Excelência, não estou dizendo que Vossa Excelência não tem conhecimento, até porque tem os assessores. Mas eu acho que isso aqui, nessa hora, a coisa ficou um pouco drástica. E veja bem, olha, é necessário realmente que nós estejamos dando suspenda a reunião nesse momento, para que nós possamos nos inteirar lá dentro. Senão nós vamos prejudicar o andamento da administração do município. Vamos suspender a sessão por 5 minutos. Eu vou colocar em votação aqui. Mas aí, aqui está em discussão as emendas geral, não é isso? Eu vou colocar em votação, porque agora, pelo consenso que nós tivemos, vou colocar em votação o pedido verbal do vereador Fernando Bandeira para as emendas serem discutidas em bloco, ser discutido e votado em bloco. Em discussão, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Fernando Bandeira. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Zezé do Salão. Só para concluir, só quando eu comentei sobre a estrutura, né, dos eventos, que pode fazer uma estrutura um pouco menor e o evento vai ter a mesma qualidade. Né? É igual eu acabei de comentar, que eu mexo não tenho conhecimento, mas eu tenho aparelhagem de som. Então, a gente sabe mais ou menos como funciona. Então, de repente, você não precisa daquela estrutura que coloca o tamanho do evento, correto? Eu acredito que é mais econômico. Então, a economia... Não, eu estou citando isso, mas tem outras partes que podem economizar. Né? Então, tem como economizar aí um bom dinheiro. Agora, a gente tem que votar tudo ou nada, não tem saída. Eu só, nessa da frota, que é 1 milhão, qual que é a frota? É a 1, né? Número 1, que é 1 milhão e 10 mil, né? E 310 reais. É isso? Essa, a gente tem que votar no geral. Mas essa eu quero só deixar uma colocação, que isso é só previsão também. Não pode sair como pode sair. É só para ficar explicado, né? Para mim não dar, como diz o outro, munição para o prefeito, porque eu faço crítica que ele está sucateando a frota e já provei isso para a sociedade geral. Né? Aí, eu não vou concordar com essa emenda 1, mesmo sabendo que isso não vai acontecer, viu, Pedro Américo? Para que ele não tenha desculpa amanhã, porque eu vou voltar lá, vou convidar os vereadores, que eu já sei que o trem está feio, e falei aqui das ambulâncias que já chegaram no meu ouvido, para amanhã ele não falar assim, você está aí fazendo alguma crítica ao prefeito sobre a frota e você vota diminuindo a verba, né, que é de 1 milhão e 10,
cairia aqui para 800 e poucos mil. Permite uma parte? Se saísse esse dia, oi. Não, vai continuar 1.010.000. Era mais 261.000, era 1.271.000, Isso. entendeu? Vai continuar 1.010.000. Não, entendi. Aí, tirando esses 260, perdão, desculpa, tirando esses 260 em 1.000, né? Que seria 1.271.310, correto? Então, eu votaria contra só essa, para que amanhã ele não fale, por que você está aqui na garagem, olhando a situação, sendo que você votou reduzindo. Então, para deixar bem claro para a população que se amanhã eu precisar de apresentar isso para o povo de Conselheiro Lafayette, está aí gravado que essa parte eu sou contra. Que de toda maneira ele não está tomando conta, não, de todas as formas, mas só para que ele não sobe lá na Gillette e faz aquele bom discurso da oratória que ele tem. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Dutra. Não, por favor. Só dizer que nós ficamos até, o pastor tem uma certa razão, nós ficamos com a mão um pouco atada, mas nada como a gente ter um diálogo, né? Nada como termos um diálogo. Tem algumas emendas também que eu não concordo, mas no contexto é muito positiva, principalmente quando fala aqui da cultura. Eu reclamei aqui no início, né, da discussão do projeto, onde a gente tem uma previsão, né, de R$1.680.000. Com esses 200.000, que é uma quantia muito pequena, muito tímida, nós vamos aí para 1.880.000, né, aproximadamente R$1.900.000, que ainda é muito, muito pouco, né, diante da cultura, mas aí eu acho que é válido, viu, pastor, a gente ter o acordo que nós tivemos ali, né, favorável às emendas. Então, eu votarei a favor. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Pedro Loureiro. É só para deixar registrado aqui, as emendas são válidas, mas o orçamento, nós não temos controle rígido sobre o orçamento. Então, vai ser importante as emendas, que pode dar uma luz lá para os administradores públicos, vendo a falta que vai fazer na saúde, mas já devia ter vindo de lá, tudo com a saúde mais reforçada, a cultura, o esporte e a educação, porque se reforçar o esporte e a cultura ali, vai ter menos problemas de saúde, menos problemas, às vezes, psicológicos, que a pessoa vai ter um lazer, pode melhorar a sua saúde indiretamente, e com isso, a sociedade que vai ganhar. E a gente sabe que com os 25% que o governo pode fazer a sua transferência, e rubricas, né, como foi do orçamento, então a gente fica nessa situação aí. Conforme nós conversamos, vamos votar tudo, né, e se for o caso, a gente verificar que o governo faça o melhor para o povo de Lafayette, né, que isso é muito importante. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, boa noite. Foi válido parabenizar o senhor, foi válido 5 minutos para a gente se inteirar e ver que realmente as emendas do Pedro Américo, ela vem a melhorar apenas, né? Infelizmente, para aumentar num lugar, tem que tirar no outro. Mas isso nada vai impedir, Zé, você não pode ficar despreocupado aí, que ninguém vai falar sobre a manutenção da frota para você, não, porque o prefeito, igualzinho você já sabe, tem o poder, se for necessário, de remanejamento de 25%. Que dá para jogar para um lado, jogar para o outro. Só isto aqui é só para ver que os vereadores estão trabalhando e estão fazendo o melhor para Lafayette. Que é aqui na saúde, na educação, no esporte, né? Que a Secretaria de Esporte, infelizmente, o esporte deixa muito a desejar na nossa cidade. Então, eu só tenho de parabenizar o senhor pelas emendas, está de parabéns e pode contar com esse vereador. Obrigado. Continua a discussão. Só um minuto, Pedro. Com a palavra, Zezé Salom. Não deixar de parabenizar o Pedro Américo também, não, mas o vereador Tassiano. Na realidade, nós aqui temos esses conhecimentos, mas muita gente lá fora não tem.
correto? Né? Você não viu o que o secretário de Desenvolvimento Econômico fez? Nós já fizemos um trabalho hoje, né, pastor? Né? Foi eu, o pastor, quem mais mesmo? Você, Tassiano. Nós fizemos um trabalho hoje para mostrar para o povo de Conselheiro Lafayette o que é o desenvolvimento econômico, o que ele mostrou, o que ele falou e o que está na realidade acontecendo. Nós não estamos dormindo. Então é por isso, porque na realidade eles jogam uma coisa, porque eu sei disso, eles jogam uma coisa e faz outra. Né? Presta atenção no prefeito no rádio, né, que está dentro da discussão aqui, quando ele fala de um vereador, né, tirando os outros 12. Né? Quem aqui dentro todo mundo sabe, né? Quando ele fala isso. Né? Então, é o que você mais ou menos pode fazer. Se você defender ele bem defendido, ele vai falar bem de você mesmo. Mas mostra a verdade para a população, o que está acontecendo, você vai falar bem de você. De forma nenhuma. Né? Então, a gente tem realmente esse conhecimento, é só para ele não aproveitar essa oportunidade e fazer isso. E deixar aqui, senhor presidente, para o povo de casa, que quando eu comentei de alguns projetos que a gente dá apoio à cultura, né, nós temos aí o Mérito Esportivo Valdir Vieira de Rezende, né, que é o esporte em geral, né, que é a cultura também. As lutas, futebol e assim por diante, que tem aí o Mérito Esportivo Valdir Vieira de Rezende, também tem mais esse que a gente lembrou. Mas é só para deixar esclarecido, viu, senhor Tassiano? Eu entendi, mas para que o povo lá de casa também acha que eu não entendo na forma que você diz aí, fazer o Zé não está entendendo o que está fazendo. É só porque o prefeito, com certeza, tem feito esses aproveitos. E continua na linha que vocês estão, para você ver o que ele vai fazer nas entrevistas dele. Escuta o que eu estou falando com vocês. Escreve aí e põe na gaveta. Aquele que defender está tranquilo. Muito obrigado, senhor Carlos. Desculpa ter desvirtuado tudo aqui. Continua a discussão. Na vez que eu tive votação. Os vereadores concordam, permaneçam. Concedida a ordem, vereador Pastor Boaventura. Para encaminhar a votação, eu quero já deixar ciente que algumas emendas aqui, apesar do reconhecimento por tudo que foi explicado, mas eu estarei votando, talvez, contrário à maioria. Muito obrigado. Uma vez que vai ser votado em bloco, segundo Vossa Excelência acaba de enunciar aqui, eu voto contra a emenda número 1. O pastor, depois o senhor pede a questão de ordem e justifica. Então, em discussão, uma vez que eu tinha em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. A votação será em bloco. Aprovado em bloco as emendas. Não havendo discutir, aprovadas as emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A mesma segue, o projeto segue para a comissão de redação. Senhor presidente, como eu tinha pedido, por isso que eu gostaria de ter já relacionado, no momento em que eu pedi a palavra, e eu gostaria, se fosse possível, o senhor considerar que o vereador vota contra a primeira. Não é? Pastor, só para explicar para o senhor, desculpa, é porque só tem jeito de votar em bloco, ou de 1 a 19, igualzinho já votou, ou vota contra todas, ou a favor de todas, entendeu? O senhor pode manifestar, pastor, pedir questão de ordem, que votou contra as emendas. Então, as emendas foram aprovadas com o voto contrário do vereador Pastor Boaventura. Aquela justificativa minha é a mesma do pastor, né? Ir em bloco, né? Que na discussão você acaba entendendo maior. Às vezes a gente comete um erro de votar em bloco, né? E depois na discussão a mente da gente abre melhor, né? De acordo com as explicações dos companheiros. Porque a gente tem uma visão, o companheiro tem outra. Então, eu tenho aquela mesma para número 1, correto? Só que a gente aprovou para votar em bloco. Mas, se fosse uma a número 1, eu teria o voto contrário, conforme o pastor está dizendo aí que algumas dele seriam contrárias. Só para deixar registrado, ou em áudio,
ou se puder colocar em ata, que eu não sei se pode nessa situação, mas pelo menos ficar registrado aqui em áudio. Eu vou pedir ao serviço do secretaria que seja constado em ata a justificativa do vereador Zezé Salom, que votou a favor, para não prejudicar a votação, mas que seria contra a emenda número 1. Só para reforçar aqui, já terminamos aqui, lembrar aos senhores vereadores que amanhã teremos uma importante audiência pública, né, da cultura. Então, estou convocando a todos, pedindo a presença de todos os vereadores às 18 horas. Será um tema muito importante, né, como já foi levantado aqui pelo vereador Gildo, e a gente que tem que discutir mesmo esse tema. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida a ordem, vereador Pastor Boaventura. Eu gostaria de que esta casa pudesse estar verificando, através dessa votação hoje, que essa questão de votar em bloco, muitas vezes ela é prejudicial. E a gente lembra, e eu quero voltar a frisar isso, lembrando aqui, né, de legislaturas passadas, em que, às vezes, no dia de se votar o projeto de lei orçamentária, a gente saía daqui quase 23 horas. Porque é muito importante o orçamento. Então, que nós pudermos estar modificando o regimento, se lá dá essa condição de voto em bloco. Pelo menos a lei orçamentária não deveria votar em bloco. Muito obrigado. A presidência entende, o pastor Boaventura. Futuramente nós podemos discutir isso, né? E só foi votado em bloco porque teve um consenso lá dentro, de 5 minutos, entramos no consenso e foi colocado a votação em bloco. Mas, para o futuro, a gente pode estar discutindo e já o orçamento já será em uma outra legislatura, né? Mas para a gente pode melhorar. Conselho da ordem, vereador Tassiano Franco. Só para esclarecer, pastor, é que sou a favor também de votar as emendas, muitas das vezes, uma separada, cada uma separada. Só que, nesse caso, nós explicamos lá, que nós explicamos para o senhor lá, explicamos para todos os vereadores, é que, nesse caso, não teria condição de votar uma emenda separada da outra. É porque teria de ser em bloco. Ou é a favor de todas, ou contra todas. Porque uma interfere na outra, passa um dinheiro de uma, redivide para as demais. Então, é por esse motivo que foi votado em bloco só. Obrigado. Solicito o senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça chamado dos senhores vereadores. Requerimento 202/2015. Requer a retirada do requerimento número 057/2015, cancelando-se, assim, a audiência pública requerida para debater a prestação de serviço dos Correios. Autoria, vereador Gildo Dutra Pinto. Requerimento 207/2015. Requerem que seja nomeada uma comissão especial para apurar denúncia apresentada nessa Casa Legislativa acerca de diversas irregularidades que estão ocorrendo na Escola Municipal Jadir Pinto de Azevedo, envolvendo supostos acontecimentos de abuso de poder, preconceito, negligência, assédio moral, favorecimento, dentre outros. Autoria, vereadores Antônio Severino, Carlos Magno, Pedro Américo e José Ricardo Círio. Projeto de lei complementar número 008/2015. Autoriza o município de Conselheiro Lafayette a conceder direito real de uso do imóvel que especifica a empresa Arte Mármores Limitada, ME, e dá outras providências. Autoria, executivo. Projeto de resolução 017/2013. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Vereadores Gildo Dutra, Pedro Américo, Pedro Loureiro, Sandro José e Fernando Bandeira. Vereador Antônio Severino de Rezende Lobo. Presente. Vereador Benito Nicolau Laporte. Vereador Carlos Magno Rodrigues. Presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra Pinto. Presente. Vereador João Paulo Fernandes Rezende, justificado. Vereador José Boaventura Celestino. Vereador José Ricardo Círio. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Presente. Vereador Santos José dos Santos, justificado. Vereador Tassiano Delfranco Martins. Presente. Vereador Washington Fernando Bandeira, presente.
Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, às 19h30. E boa noite a todos.